Edomitas. Descubra o plano divino oculto e transformador que revela onde estão hoje. No terceiro ano de Jeoaquim, rei de Judá, as palavras de Obadias ecoaram sonoramente entre as nações, uma profecia que clamava pela justiça e pela retribuição. Aquela nação, descendente do robusto Esaú, marcada por sua rivalidade ancestral com Israel, carregava o peso de um legado conturbado desde o nascimento. Esaú e Jacó, irmãos em um ventre, representavam duas nações que se olhariam com desconfiança por gerações. Esaú, o mais velho, nasceu com sua força e destreza, um caçador apaixonado pelas florestas, enquanto Jacó, segurando seu calcanhar, prenunciava um futuro entrelaçado com astúcia e rivalidade. As terras de Edom, situadas nas montanhas que se erguiam em majestade ao sul de Judá, tornaram-se um símbolo desse conflito. Entre muralhas fortificadas, os edomitas se ergueram, valentes e orgulhosos de sua origem, desafiando constantemente a nação de Israel. Por volta de 1000 a.C., Davi, o rei ungido, lançou seu olhar sobre Edom. Em batalhas ferozes, a bravura edomita encontrou sua queda, e Davi estabeleceu domínio sobre eles, impondo tributos que reafirmavam a soberania divina. Mas o eco da rivalidade não se extinguiu. As ações de Edom, em momentos de crise, revelaram um coração endurecido, repleto de orgulho e desdém por seus irmãos israelitas. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus, através desta história, está te abençoando, por favor, curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora, vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Anos mais tarde, um lamento fervoroso ergueu-se entre os israelitas, clamando ao Senhor para que se lembrasse de Edom. Lembra-te, Senhor, dos edomitas, pediam com corações pesados, revelando como a falta de empatia pode levar a uma desolação inexorável. Obadias trouxe a mensagem de que o orgulho e a arrogância de Edom não permaneceriam impunes. A recusa em socorrer seus irmãos separados por um destino divino não seria esquecida. As promessas de Deus trouxeram esperança, mas também advertência. As lições da trajetória dos edomitas nos fazem refletir sobre nossas próprias escolhas. Onde estão os edomitas hoje? O legado de Esaú vive nas sombras de sua desobediência e ingratidão. As consequências da traição e da rivalidade se tornaram um eco, um aviso a todos que ignoram a mão estendida de Deus. O deserto árido, que uma vez abrigou a grandiosidade de Edom, agora pergunta: que lições permanecem a serem aprendidas? O que está reservado para aqueles que, como os edomitas, se afastaram do chamado divino? Com o peso do arrependimento pairando no ar, deixamos o futuro em aberto, ansiosos para descobrir o cumprimento do plano de Deus. E chegou um dia em que o Senhor levantou um novo suspiro entre os filhos de Judá. Em meio ao seu clamor, a cidade de Jerusalém estava assombrada. A opressão pesava como nuvens densas e as vozes dos profetas ecoavam incessantemente, uma advertência aos que se afastaram da promessa de Deus. Entre eles estavam os que se lembravam da antiga rivalidade, das batalhas fervorosas e das traições veladas. Obadias, o porta-voz do Senhor, encontrava-se em um lugar isolado, longe da multidão, onde as palavras canalizavam a verdade divina em seu ser. À sombra da angústia de seu povo e do desprezo dos edomitas, o Senhor falou-lhe novamente:
Levantai-vos e proclamai. O dia do Senhor está próximo, e é para todas as nações. Porquanto, Edom, tu foste a desafiar-me em teus altos e orgulhosos muros, eu farei com que desça a tua grandeza. Essas palavras cortaram o silêncio que envolvia Edom como um fio de luz em trevas densas. O orgulho dos edomitas se tornava um alvo da ira de Deus, e Obadias começou a profetizar sua queda. Os homens de Edom, traidores, se alegraram com a desgraça de seus irmãos, declarou. Mas eu, o Senhor, farei de vós um deserto, vossos altos se tornarão ruínas. Enquanto isso, nas montanhas do Seir, os edomitas se preparavam para um festival, sem perceber que as bênçãos que celebravam dariam lugar à devastação. Em meio à celebração, lamentos se levantaram entre os israelitas. Algumas mães choravam, lembrando da força que seus maridos demonstraram em batalhas passadas contra o orgulho edomita. A tristeza se espalhava e um manto de hinos de arrependimento cobriu a terra. Ao mesmo tempo, o Senhor ouvia o clamor e sabia que um tempo de restauração estava chegando, mas não antes de um ajuste necessário. Obadias, em meio à dor de seu povo, fez uma pausa para ouvir as nuances da mensagem divina. Assim, ele exclamou: Assim diz o Senhor Deus de Israel, eu reverterei o que não andou segundo o meu propósito. Com lágrimas, levantai vossas vozes e clamai por transformação, pois já está escrito, derrubarei aqueles que se colocam acima de mim. As palavras ressoavam como um trovão nas montanhas de Edom, e o som dessa profecia chegou aos corações dos edomitas, mas não os moveram a se arrepender. Ao contrário, fortalecidos por sua soberania, riram e menosprezaram as advertências que vinham dos lábios de Obadias. O orgulho era um escudo, e sua confiança em suas fortificações os tornara surdos ao soberano chamado divino. Porém, enquanto tudo isso acontecia, Obadias contemplava um misterioso futuro. Uma luz pulsava no coração da profecia. Mas na montanha do Senhor se levantará um remanescente, e os herdeiros de Jacó possuirão seus herdeiros. A promessa de Deus tornava-se clara, mesmo em meio à escuridão. Um plano de restauração começava a desenhar-se no horizonte, enquanto os que se lembrassem do Senhor seriam erguidos, mesmo que os que se opusessem fossem derrubados. E ao final, Obadias anunciou aos que se dispunham a ouvir: no dia em que o Senhor fizer justiça, ainda que as nações tremam, os que estão com ele serão preservados. A esperança pairava sobre Judá e a certeza de que a soberania de Deus prevaleceria. Assim, a história de Edom não terminava na destruição, mas na revelação do plano de Deus. O que restava era um mistério remanescente. Quais deveriam ser os sinais desse remanescente? Quais seriam os caminhos que o Senhor traçaria para restaurar e unir os corações desgarrados? As respostas permaneciam nas profundezas do desígnio divino, aguardando aqueles que buscariam sua face. E aconteceu que, enquanto Jerusalém clamava ao Senhor, a sombra de Edom se tornava cada vez mais densa, como um manto de trevas que se estendia por toda a terra. Obadias, acatuado pela urgência da mensagem, levantou-se ainda mais firme, revestido pela graça do Altíssimo. As palmas de suas mãos estavam cansadas de clamar, mas sua voz soava como um trovão. Assim diz o Senhor: preparai-vos, ó nações, pois a minha mão não está afastada de vocês. Nas montanhas do Seir, as festividades edomitas continuavam, ensurdecedoras e ensimesmadas. Os corações se entregavam à vaidade e aos prazeres terrenos, enquanto os oprimidos em Judá buscavam refúgio nas promessas de Deus. Obadias fervia em seu espírito. Edom se tornou um ódio do além, e clamo contra vós. Por que se deleitam na queda do povo menosprezado? Por que ridicularizam aqueles que eu escolhi? O Senhor, na intimidade de seu coração, revelava a Obadias novos aspectos de seu plano. Mas eis que, mediante as provações,
surgirá luz. Um remanescente há de emergir como o aroma doce de incenso, e aquele que for do Senhor será sustentado, mesmo quando a terra tremer. Assim, ele continuou: pois trazerei sobre vós, Edom, um dia de trevas, quando vossas festas se tornarem eco de lamentos, quando vossos cálices se encherem de amargura, o meu povo, em juízo e em justiça, levantará um cântico de adoração. Obadias então olhou para a cidade de Jerusalém. O murmúrio do arrependimento encontrava-se entre os amantes do Senhor. Ele vislumbrou, mesmo em meio à opressão, os corações que ardentes buscavam ao Criador, e a visão de um futuro glorioso começou a tomar forma. Aqueles que se voltavam para ele seriam como árvores plantadas junto a ribeiros, que dão os seus frutos a seu tempo. Salmos 1:3. A festa edomita começou a mudar. As risadas tornaram-se estrondos e gritos de espanto. Os próximos dias trazem o peso da minha palavra. Obteve Obadias em orações profundas, enquanto uma onda de temor se aproximava das terras de Edom. A fé em Deus, que antes era sussurro sutil, agora ganhava corpo e energia, preparando os israelitas para a batalha, tanto espiritual quanto de fato. Na calada da noite, enquanto os edomitas menosprezavam a visão dos profetas, o Senhor revelou a Obadias o significado de um símbolo profundo. Oh, minha presença está onde os humildes invocarem meu nome. Assim como o orvalho cai sobre a terra seca, assim também minha misericórdia se derramará sobre os que se amparam em minha proteção. Os primeiros indícios da transformação começaram a surgir. Vozes em Jerusalém se uniram em um coro poderoso de súplica e confiança. A compaixão do Senhor estava se movendo entre eles, e cada clamor trazia consigo a luz da esperança. Enquanto isso, uma sombra se aproximava. Um embaixador de Edom, de vestes finas e coração arrogante, visitou as fronteiras de Judá, declarando a segurança de suas nações, rindo do clamor dos israelitas. Esta visita estava prestes a trazer consequências, e o Senhor dizia a Obadias que a arrogância de Edom não ficaria sem resposta. E assim, ao invadir a soberania que estabeleci, violarão, ó edomitas, o mesmo que os fez prosperar. E a mensagem púrpura pegou fogo no coração de Obadias. O dia se aproximava, e com ele uma revelação sobre o que realmente se tornaria de Edom e de Judá se erguerem unidos. Conheça você, e assim proclamem que as promessas que foram escritas sobre a restauração não são apenas para vocês, mas para todas as nações. As alianças feitas são eternas, e surgirá um rei que encontrará seu povo debaixo de sua sombra. Obadias sentiu a intensidade do próximo crescimento, um novo suspiro que sairia das cinzas da tristeza. Mas antes que pudesse discernir completamente, a palavra do Senhor pairou sobre ele. Prepare-vos, pois eu ainda tenho mais para revelar. O que significa essa nova aliança que te revelarei em breve? A pergunta ecoou, trazendo uma tensão elétrica, um mistério na soberania divina que aguardava manifestações em forma de mudança. E aconteceu que, ao amanhecer, a cidade de Jerusalém estava repleta de um fervor que mal se conhecera antes. O som das litanias conhecidas ressoava nas ruas, e as almas se reuniam nas praças, buscando ardentemente a face do Senhor. Obadias, com o espírito inflamado, juntou-se ao clamor do povo, certos de que a busca por Deus os guiaria à libertação prometida. Ó Senhor, quão sublime é tua misericórdia! Exclamou ele, observando a união que começava a brotar entre os israelitas. Não mais serão oprimidos, mas se erguerão como um exército de luz. Enquanto essas vozes se entrelaçavam em Edom, sombras mais profundas tomavam conta do coração dos edomitas. O embaixador, que trouxera escárnio, foi recebido com risos, mas no silêncio do seu espírito, a angústia começava a surgir.
Ele olhou para as montanhas que protegeram seu povo por gerações e questionou com um pensamento sombrio: e se o nosso tempo chegou ao fim? A resposta do Senhor, silenciosa e clara, invadiu o espírito de Obadias. Escutei a voz de meu povo e não deixarei sem resposta os clamorosos que foram rejeitados. Edom colherá os frutos de suas ações. E a mesma mão que sustentou Judá traria juízo sobre Edom. Naquela tarde, um vento peculiar soprou pelas colinas. Era um aviso, um sinal da mudança que se aproximava. Todos os que estavam atentos ao chamado de Deus sentiram a movimentação, como se o próprio céu estivesse se preparando para descer em meio aos homens. Na mente de Obadias, a revelação começava a clarear. Eis que a hora se aproxima em que os montes se abalarão e as nações se perguntarão: onde está Deus? Um profeta idoso, conhecido por suas visões, chegou a Obadias enquanto este se dedicava à oração. Os dias são sombrios, mas não temas, disse ele, olhando diretamente em seus olhos. A revelação que buscas não é apenas uma advertência, mas um convite à prática da confissão e da unidade. Somente assim a mão de Deus se moverá em favor de seu povo. A presença do profeta como um testemunho vivo trouxe convicção ao coração de Obadias. Ele reuniu aqueles que proclamavam a verdade e compartilhou a mensagem revelada. Estamos prestes a entrar em um novo tempo, amado povo de Judá. Preparem seus corações, limpem suas vestes, pois a purificação já começou. No dia da ira do Senhor, aqueles que se humilharem diante dele herdarão a terra. E enquanto clamavam, novamente a voz do Senhor ressoou em Obadias, o clarão de uma nova aliança. Nos últimos dias, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Joel 2:28. O eco da promessa fez tremer as fundações espirituais, tanto em Judá quanto em Edom. Era um momento de tensão palpável, pois a batalha entre as forças do bem e do mal estava prestes a ser travada. A palavra de Obadias fez com que muitos dos israelitas se reunissem. A fé crescia, e a certeza da intervenção divina pulsava como um coração vibrante. Mas em sua plenitude, a pergunta que pairava na sala de oração era clara e inadiável. Como podemos reconhecer a verdadeira aliança quando as sombras de Edom se tornarem densas? O Senhor, em um murmúrio suave, respondia em seus corações: só aqueles que buscam a luz em meio à escuridão verão a nova era que estou prestes a instaurar. E assim, ao olhar para o horizonte, Obadias viu uma nuvem se formando, não de tempestade, mas de glória. Novas raças, novas alianças e uma mensagem ainda não revelada estavam prestes a transformar a história. O tempo da resposta de Deus se aproximava, e com ele algo glorioso e inesperado aguardava para ser revelado aos olhos da compreensão. E sucedeu que, enquanto os clamorosos de Judá buscavam a face de Deus, em Edom o clima era de inquietação e temor. A noite anterior, pesada e carregada, trouxe muitos à beira do desespero. Olhando as montanhas que haviam sido seu refúgio, os edomitas sentiam a pressão de um destino iminente, como se a terra sob seus pés tremesse, antecipando o juízo. Que dia será este? Questionou o embaixador, sentindo o peso da responsabilidade. Diante do clamor de Judá, o Senhor não ficará inerte. O que podemos fazer para evitar a destruição que se aproxima? Ele buscava respostas, mas a incerteza dominava seu coração. Enquanto isso, Obadias se reuniu com os líderes de Judá sob a luz da manhã. Irmãos e irmãs, não se deixem levar pelo medo, exclamou. Deus está conosco. Ele está prestes a realizar algo magnífico em nossa terra. As promessas de restauração estão em andamento.
Sua voz ecoava com a firmeza de uma verdade que não podia ser contestada. Um murmúrio de aprovação se levantou entre o povo, como um rugido de um exército pronto para a batalha. Lutaremos em unidade. A terra nos pertence, pois o Senhor a prometeu a nossos ancestrais. A chama da esperança começou a brilhar em seus corações, cada um inspirado pelo sopro divino que faz brotar fé onde antes havia desespero. Enquanto desenvolviam planos de oração e intercessão, Obadias sentiu uma nova onda de fervor espiritual. Ele clamou ao Senhor, buscando orientação e estratégia. E então, uma visão se desdobrou diante de seus olhos. Um exército de anjos, preparado para guiar e proteger o povo de Deus em sua jornada. Ó Senhor, que grande é a tua glória! Ele exclamou em adoração ao reconhecer a promessa de ajuda divina. Diante da visão celestial, uma presença forte se fez sentir. Obadias, não temas! Ressoou a voz do Senhor, vibrando como trovão. Eis que trarei juízo sobre Edom, mas também um remanescente de seu povo será salvo. Enviarei um sinal, e aqueles que não se inclinarem ao orgulho encontrarão graça em seus dias finais. Enquanto a mensagem penetrava o coração de Obadias, ele compreendeu que o plano do Senhor não se limitava à destruição. Era também um chamado à redenção. E como devemos proceder, Senhor? Ele indagou, esperançoso por uma resposta. Desperta, povo meu, para a grandeza do meu amor. Procurai minha face, e eu serei encontrado. Na humilhação é que encontrareis a verdadeira força. Na fraqueza, a minha força será aperfeiçoada. A revelação injetou coragem e entendimento em Obadias. Assim, ele se virou para o povo. Preparem-se para a marcha. Nós não avançamos em batalha por conta própria, mas como instrumentos de Deus. A vitória já está garantida nas promessas do Senhor. Levante-se, ó povo de Judá, a luz já brilha sobre nós. Nesse momento de ousadia, as palavras do profeta ecoaram novamente na mente de Obadias, trazendo segurança às suas ações. A luz da verdade não pode ser extinguida. A unidade do povo de Deus trará libertação, e aqueles que permanecerem firmes verão a glória do Senhor. E enquanto a multidão se unia com fervor em oração, Obadias ouviu uma nova mensagem em seu espírito. Muitos de meus filhos em Edom clamarão a mim em seu desespero, e eu responderei. Então, um novo dia começará para eles. Um vento forte soprou, trazendo não apenas a mudança climática, mas um sinal de que o poder de Deus estava prestes a se manifestar. As pessoas olhavam para o horizonte, onde nuvens escuras se formavam, pressagiando a tempestade. Mas também, em um canto do céu, um arco-íris resplandecia, simbolizando a aliança eterna de Deus. No sereno das colinas de Judá, Obadias levantou suas mãos em louvor, ciente de que o tempo da manifestação divina estava à porta. O que virá a seguir, Senhor? Ele questionou, sentindo a expectativa entre o povo. Uma nova aliança está prestes a ser revelada atrás do véu das circunstâncias presentes, sussurrou a voz do Senhor. E aqueles que buscarem a luz em meio à escuridão verão a verdade que libertará tanto Judá quanto Edom. O coro vibrante de vozes clamou, e enquanto o eco ressoava nos ares, a certeza se firmou. Algo grandioso estava prestes a acontecer, um plano divino que transcenderia a compreensão humana. E sucedeu que, com a tempestade se aproximando, uma inquietação tomou conta do povo de Edom. O embaixador, com o coração apertado, percorria as ruas escuras da cidade, seu olhar fixo nas nuvens pesadas que se acumulavam no céu. Como podemos escapar da ira que se aproxima? Ele sussurrou, uma prece subindo ao Senhor em busca de uma resposta que trouxesse paz à sua alma. Enquanto isso, dentro das paredes de Judá, a atmosfera era diferente. Obadias liderou os líderes e guerreiros em oração fervorosa, suas vozes se unindo como uma só.
Ó Senhor, nosso Deus, que a tua mão poderosa nos conduza, infunde em nós a tua coragem. Então, subitamente, um brado ressoou entre eles, uma convicção ardente se apoderou de seus corações. A vitória é nossa, pois o Senhor é nosso Deus. Neste espaço de adoração, o céu, anteriormente nublado, agora reagia à louvação. Relâmpagos dançaram pelo firmamento, e a terra tremia sob o peso da glória que descia. Obadias, inspirado pela presença divina que o envolvia, proclamou: Vinde, ó povo de Judá, preparai-vos para o que está por vir. Não tema o dia do Senhor, mas espera-o com expectativa e fé. Porém, não todos estavam na mesma sintonia. Os edomitas, entre temores e desesperanças, começaram a ouvir rumores, murmúrios do espírito, sobre a chegada iminente de um julgamento. As palavras de um velho sábio em Edom se destacaram em meio à incerteza. A ira do Senhor pode ser a porta da redenção. Se buscarmos o Senhor, talvez encontremos sua misericórdia. E assim, em um canto remoto da terra de Edom, um grupo começou a se reunir. Eram aqueles poucos que, tocados pela inquietude do espírito, buscaram ao Senhor com sinceridade. Pode Deus nos perdoar? Perguntaram-se entre si, enquanto oravam em um sussurro. A profundidade de suas convicções se refletia em suas expressões de angústia. Naquela mesma hora, no céu, a voz do Todo-Poderoso ressoou novamente e disse a Obadias: Tenho um plano, e é tempo de revelá-lo. Escute, meu servo, em meio ao estrondo da tempestade, eu trago um novo amanhecer. Se Edom clamar a mim em sua angústia, eu responderei: um caminho de salvação será aberto entre vós. Obadias estremeceu em reverência, a intuição fervilhando em seu espírito, e ele voltou sua visão para a multidão que lhe cercava. Precisamos interceder, ser os intercessores, não apenas de Judá, mas também de Edom. Assim como os ventos se levantam, clamemos por misericórdia e compaixão. Os corações de Judá vibraram mais uma vez, com a certeza de que o Senhor agiria, não apenas em favor de seu povo, mas também abrandaria as durezas dos corações edomitas. Durante esses momentos de fervor intercessório, uma onda de união entre os povos começou a se formar, representando uma possibilidade de esperança para além dos muros que os separavam. Enquanto a tempestade começava a se manifestar, a luz do arco-íris tornava-se mais brilhante entre as nuvens. As promessas do Senhor sobre a aliança estavam ecoando tanto em Judá quanto em Edom, abrindo as portas para um futuro dividido entre juízo e graça. A cada um que clamava, uma pergunta permanecia no ar: quem irá escutar e buscar a salvação? Assim, enquanto as energias celestiais se preparavam para agir, as esperanças de um povo se entrelaçavam com a urgência de outro. O Senhor, com seu olhar atento, aguardava o clamor por redenção que estava prestes a levantar uma onda de transformação. E, nesse crescente de expectativa e temor, as palavras do Senhor ecoaram uma última vez. Um novo tempo de unidade está por vir. Um tempo que mudará, não só os destinos de Judá e Edom, mas de todas as nações sob o céu. O que então aguardava ambos os povos, já que o plano de Deus estava prestes a se revelar em toda a sua glória? E sucedeu que, enquanto os ventos da tempestade agarravam as árvores em um abraço feroz, um grupo de edomitas, guiados pela angustiante intuição do Espírito, buscava ao Senhor com fervor. Entre eles estava Elia, um homem de coração inquieto, que se destacou por sua determinação em encontrar resposta para a calamidade que os cercava. Ele olhou para seus companheiros, cujos olhos refletiam medo e esperança, e declarou: Irmãos, clame ao Senhor. Ele é a nossa única esperança na tempestade que se avizinha. Enquanto suas vozes se elevavam em oração sobre Judá, a atmosfera era de expectativa.
Obadias havia convocado um jejum, deduzindo que, se o Senhor estava prestes a agir, era necessário que seu povo se preparasse. Reunidos neste lugar sagrado, vamos buscar ao Senhor com um coração puro. É hora de confessar nossas transgressões e elevar nosso clamor pela misericórdia. Ele proclamou. Mais tarde, enquanto a oração permeava o ambiente, um silêncio profundo se abateu sobre eles. E então os céus se abriram e uma mensagem poderosa ressoou por meio de Obadias. Assim diz o Senhor: eu já escutei o clamor de Edom, vi sua dor, e meu coração se move de compaixão. Eu estabelecerei uma ponte de união entre os dois povos, ao permitir que aqueles de Edom que clamarem por mim sejam lançados ao meu refúgio. As palavras ecoaram entre os presentes, e a união entre Judá e Edom começou a se manifestar. Alguma coisa sobrenatural começava a acontecer. Naquele mesmo instante, Elia, o edomita, e Obadias, o judaico, se encontraram no mesmo espaço de fervor. O momento foi sublime, quase etéreo. Com lágrimas nos olhos, Elia dirigiu a seguinte súplica: Obadias, você acredita que é possível que Deus possa nos reunir, mesmo com toda a hostilidade entre nossos povos? Pode haver reconciliação? Obadias olhou para ele e respondeu: o Deus de Israel é um Deus de reconciliação. Ele pode até transformar o ódio em amor e a divisão em unidade, como está escrito. E será que, de um só povo, levantarei um só povo? Ezequiel 37:22. Era como se a realidade, até então pesada e sombria, começasse a se iluminar com a possibilidade de um novo amanhecer. A cada instante, um novo peso de responsabilidade caía sobre os ombros dos líderes de Judá. Eles não apenas deveriam buscar a proteção de Deus para seu povo, mas agora também um caminho de esperança para aqueles que até então eram considerados inimigos. Com esta nova missão em mente, Obadias e Elia decidiram que deveriam convocar uma assembleia. Que todos em Judá e Edom converjam a este lugar, que as vozes de um povo se unam em clamor para que o Senhor escute nosso desejo de paz e unidade. As notícias espalharam-se como fogo e multidões começaram a se mover, ansiosas para ouvir a palavra do Senhor. Assim, enquanto os corações palpitavam com uma mistura de temor e expectativa, Obadias começou a recitar as promessas de Deus sobre unidade e redenção. Ele lembrou a todos as palavras do profeta. Naquele dia, a plenitude de Israel se encontrará com os edomitas, e os que adoram em verdade serão um só rebanho sob um só pastor. As declarações ressoaram, alimentando a fé crescente entre os que ali estavam. Entretanto, no céu, nuvens escuras se acumulavam, mas agora não eram apenas sinais do juízo iminente, mas também uma preparação para a descida do favor divino. As ondas do Espírito se agitavam, e tanto Judá quanto Edom, uma vez em desacordo, estavam prestes a passar pelo fogo da transformação. E enquanto todos aguardavam na expectativa do que o Senhor pudesse fazer, a voz do Todo-Poderoso ecoou novamente. Eu farei uma obra na qual vocês não creriam se a contassem. O que essa obra envolveria, somente o céu saberia, pois assim a nova aliança estava prestes a ser estabelecida, e com ela os destinos dos povos se uniriam sob a providência divina de seu Criador. Enquanto as multidões se ajuntavam, a atmosfera pulsava com uma força espiritual quase palpável. Obadias e Elia moveram-se entre os grupos, tocando os ombros de irmãos e irmãs radiantes de esperança. O sol da tarde filtrava-se através das nuvens carregadas, criando uma espécie de glória luminosa sobre a assembleia. A expectativa era sublime. Cada coração ali presente estava em sintonia com o que era prometido. Mas logo, um movimento inquietante começou a surgir entre os presentes. No extremo da multidão, 3 homens de Edom avançaram, suas feições marcadas pela indiferença, ou talvez medo, do que estava se formando.
Eles representavam a resistência de muitos que ainda duvidavam do desígnio do Senhor. Um deles, Amazai, afirmou em voz alta: "É tudo em vão. Como podemos confiar em um Deus que sempre nos separou? Esta união não é mais que um sonho? Nossas espadas ainda estão afiadas." As palavras de Amazai ecoaram, criando uma onda de murmúrios e desapontamento. Elias sentiu uma sombra de dúvida se instalando, mas antes que o clamor se espalhasse, ele levantou a voz, firme e cheia de autoridade. "Não temas, irmão Amazai. O Senhor disse que está disposto a unir os corações e quebrar barreiras. Está escrito: e o Senhor os trará de volta da terra de seus inimigos." Jeremias 33. A união entre nós não é apenas um ato humano, mas um propósito divino. Obadias se juntou a Elia e fez um apelo fervoroso. Irmãos e irmãs, ainda não sabemos o que o Senhor planejou. Sustentemos a nossa fé em meio à tempestade, pois, como está escrito, o que é impossível para os homens é possível para Deus. Lucas 18:27. Vamos abrir nossos corações e permitir que o Senhor transforme nossa história. À medida que as palavras contagiavam o ajuntamento, até mesmo as nuvens, que antes pareciam pesadas e vingativas, começavam a se dissolver. A luz do Senhor parecia estar invadindo o espaço como um sinal de sua presença. Os murmúrios de discordância começaram a ceder lugar ao clamor unificado. "Senhor, temos fé." Finalmente, como um grande trovão, a voz do Senhor estremeceu no céu. "Eu trarei a vocês um sinal. Olhem, a tempestade é meu sinal de aliança. Não temam, pois o que é natural dará lugar ao sobrenatural. Quando a chuva cair, que a água represente meu espírito, e assim, aqueles que se unirem a mim estarão sob a minha cobertura sagrada." A expectativa era eletrizante. Todos os olhares se voltaram para o céu, nuvens escuras, enquanto a turba unida clamava e orava, seu desejo por transformação arrebentando como ondas na beira do mar. Num instante, gotas de chuva começaram a cair, primeiro lentas e hesitantes, mas logo transformando-se em uma torrente que banhava a terra seca. As gotas conduziam a uma sensação de purificação, um renascimento abençoado. Enquanto a chuva caía, Obadias ergueu as mãos em adoração e Elias se ajoelhou em terra molhada, ambos reconhecendo a obra do Senhor em seus corações. Mas, subitamente, um novo ruído rompeu o ambiente de adoração, um som de metal se chocando. Do fundo da multidão, um grupo de guerreiros edomitas, com armaduras e armas, surgiram, atraídos pela mistura de cânticos e a chuva que se tornara um mar de luz e esperança. Os olhos de Obadias se alargaram. O que vem para nos ameaçar não é o que parece. Esses guerreiros estão aqui não apenas em busca de batalha, mas para buscar a resposta do Senhor, pois ouviram que uma nova esperança nasceu entre nós. Elia, com o coração acelerado, virou-se para Obadias. O Senhor está realmente fazendo uma obra milagrosa, mas o que mais ele deseja revelar através desse encontro? A reconciliação que buscamos é apenas um prelúdio para algo ainda maior. Assim, enquanto o céu continuava a derramar suas bênçãos, os líderes das duas nações estavam prestes a descobrir que a união de Judá e Edom não era apenas o fim de um conflito, mas o início de um plano divino que se desdobraria em seus destinos e revelaria a soberania de Deus de uma maneira que ninguém poderia imaginar. E no horizonte, a voz de Deus proferiu: "O unir dos povos será apenas o começo. Estou levantando uma nação que me buscará em espírito e verdade." O que as torrentes de água não sabiam era que cada gota carrega consigo um eco de promessa e propósito. A multidão de Judá e Edom, ainda atenta às maravilhas do céu, não percebia a nuvem de tensão que se formava à medida que os guerreiros edomitas se aproximavam.
Era como se, detrás de suas armaduras brilhantes, existisse uma luta interna entre a antiga rixa e o novo entendimento que começava a florescer. Olhando as faces tensas dos guerreiros, Amasai, o líder entre os edomitas, levantou sua espada, mas sua voz tremeu de dúvida. O que é isto que vemos? A união entre dois povos odiados? As águas do passado não podem ser lavadas apenas pela força da chuva. Sua voz ecoou, carregada de ceticismo, mas havia também um toque de anseio pela mudança. Obadias, perceptivo ao espírito que movia Amasai, respondeu com um olhar persuasivo. Irmão Amasai, não somos chamados a ser inimigos, mas irmãos. O Senhor nos uniu aqui, não por acaso, mas por um propósito divino. Cada gota de chuva é uma mensagem de esperança e reconciliação. Como está escrito, e se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Romanos 12:18. As palavras de Obadias penetraram no coração do líder edomita que hesitou, sua espada baixou lentamente. A decisão interna que ele tomava não estava sozinha em sua razão, mas movida por uma força maior que soprava sobre o ambiente melancólico. Contudo, o verdadeiro desafio ainda estava por vir. E antes que qualquer um pudesse processar o que acontecia, um som distinto cortou o silêncio milagroso. Vozes de um bando de homens surgiam ao longe, elevando-se em um clamor de desacordo. Era o som da ira de muitos que ainda não se rendiam ao amor divino que se manifestava. Traição! A união é um sinal de fraqueza! Lutem contra isso! Gritaram, trazendo uma onda de pânico. Os soldados se voltaram e o clima de celebração rapidamente se evaporou, dando lugar ao medo. Elia, percebendo o caldeirão de emoções que começava a efervescer, ergueu-se novamente. Com tom firme e claro, ele declarou: Senhor, é neste momento que a verdadeira prova de nossa fé será revelada. Assim como você nos guiou até aqui, continue a nos fortalecer. A multidão, ouvindo o profeta, começou a murmurar em uníssono, orando por paz e unidade. Obadias se virou para os guerreiros edomitas, agora em pernas vacilantes. Que preferimos, lutar ou unir? O Senhor nos chamou a uma nova era. Estamos prontos para levantar nossas lâmpadas e marchar na luz de Deus, ou permanecer nas trevas da divisão? Amasai, sentindo o peso das palavras, finalmente falou em voz alta. Se a chuva representa a renovação, então devemos escolher renascer. Não somos apenas guerreiros, mas homens de fé. Estou disposto a ouvir o que o Senhor falará a nós. Neste momento, uma nova onda de energia cercou o local. A chuva parou de cair e um raio de luz cortou as nuvens escuras, como se o próprio céu estivesse testemunhando aquele momento. Os edomitas e os homens de Judá olharam uns para os outros, sentindo pela primeira vez que estavam realmente unidos por algo mais profundo do que qualquer rivalidade do passado. Quando um silêncio reverente desceu sobre eles, a voz potente de Deus ecoou novamente, não de um trovão, mas de um sussurro amoroso. Vede, estou fazendo algo novo. O brilho do céu não é apenas a luz do seu futuro, mas a luz da minha promessa. A reconciliação de hoje é o prenúncio da minha aliança eterna. E para aqueles que ouvirem a minha voz e se unirem em um só espírito, grandes coisas estão por vir. E assim, enquanto a maioria permanecia em Aui, uma nova revelação se desenrolava no coração de cada homem e mulher ali presentes. O que se esperava ser o fim de um conflito poderia, na verdade, ser o início de algo muito além de suas compreensões. E no horizonte, uma nova sombra se formou, desvendando-se como um novo caminho. Preparem-se, pois eu vos levarei a uma terra onde o amor e a fé não só coexistem, mas reinam soberanamente. Enquanto as palavras divinas ecoavam nas colinas, um fervor renovado tomou conta do povo reunido.
O céu, que antes estava opaco de nuvens pesadas, agora começava a revelar uma beleza vibrante. Os rostos dos israelitas e edomitas, antes marcados pelo medo e pela desconfiança, refletiam uma esperança renovada. Obadias, sentindo a presença poderosa de Deus, levantou suas mãos em adoração, proclamando: Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Nesse momento, um estrondo distante ressoou nas montanhas, trazendo novos ecos que pareciam responder ao clamor pelas promessas do Senhor. Amassai, agora mais tranquilo e determinado, uniu-se a Elia e Obadias, e juntos começaram a convocar o povo a olhar além de seus muros e preconceitos, pois o Senhor está prestes a manifestar a sua vontade. É tempo de unidade e não de separação, exclamou Amassai, sua voz se tornando um clarim de esperança que cruzava as barreiras do preconceito. Enquanto as palavras de Amassai se espalhavam, uma onda de transformação começou a fluir entre o povo. Aqueles que antes eram inimigos começaram a abraçar a ideia de um futuro compartilhado. A antiga rivalidade estava sendo lentamente dissolvida, e uma nova esperança pulsava no coração de Edom e Judá. Lágrimas começaram a fluir, não mais de desespero ou raiva, mas de alívio e gratidão, à medida que cada um reconhecia a necessidade do outro. Obadias então clamou: Vinde, povo de Edom, vinde, povo de Judá, este é um novo amanhecer, que possamos juntos celebrar a misericórdia do nosso Deus. A multidão, tocada pela sua presença, começou a se mover lentamente, formando um círculo de oração e adoração. Com mãos entrelaçadas, começaram a elevar hinos ao Senhor, e a atmosfera foi preenchida com a doce fragrância da unidade. Todavia, como se o céu tivesse testemunhado essa transformação, um vento forte soprou, cortando o ar pesado com um aviso sonoro. O embaixador edomita, que por muito tempo se manteve em silêncio, sentiu um chamado profundo a se levantar e falar. O que estamos fazendo aqui é definitivamente divino. O Senhor que nos uniu é aquele que nos convocará também. O tempo de nossa divisão, ao invés de nos edificar, nos destruiu. Não podemos mais ignorar o que Deus está realizando. Enquanto essas revelações começavam a enraizar-se, Obadias viu uma luz surgindo no horizonte, reluzindo com um brilho inédito. É tempo de nosso verdadeiro avivamento. O Senhor está estabelecendo uma nova aliança, que não somente incluirá nós dois, mas transformará nações. Ele bradou, enquanto um clamor de aprovação se ergueu entre os presentes. Todos estavam cientes de que Deus estava prestes a fazer algo magnífico em suas vidas e na história dos povos. Entretanto, na penumbra das montanhas, um grupo de espiões edomitas observava a cena, ainda envolto em dúvida e temor. Como podem eles se unir? O que aconteceu com o legado de rivalidade e desconfiança que nos tem acompanhado por gerações? Questionaram entre si. Com a voz tremendo, um deles murmurou: Nós viemos aqui com armas, mas parece que a verdadeira batalha é contra as sombras que ainda habitam nossos corações. O que isso significa para nós? Os edomitas escondidos começaram a discutir entre si, e a relevância da transformação que viam se tornava clara. Entre eles, um jovem se levantou. Talvez esta seja a nossa chance de renascimento. Se Deus é capaz de unir nossos adversários, será que não podemos nos permitir também o mesmo? Precisamos buscar o Senhor e não nos frustrar com a desconfiança que por tanto tempo nos separou. Enquanto o clamor em Judá e Edom se intensificava, o Senhor falou novamente a Obadias, revelando algo profundo. O que vês agora é apenas o começo de algo grandioso. A unidade que se está formando é um prelúdio para a grande intervenção que trago sobre esta terra. Não é somente uma nova aliança entre vocês, é um convite à transformação que ressoará entre as nações. E assim,
Mais do que a união de dois povos, o que se manifestava estava além da compreensão. Era um chamado a todas as nações que habitam a terra a se voltarem para o Senhor, a se reconciliar com seus irmãos e irmãs, onde quer que estivessem. Um murmúrio passou entre a multidão à medida que as revelações se desenrolavam. Qual será o próximo passo de Deus em meio a tudo isso? O que nos reserva o futuro? À medida que as vozes clamavam e cantavam, a tensão no ar se tornava palpável, e a expectativa crescia, trazendo um sentimento de que o Senhor estava prestes a realizar algo que mudaria não apenas Edom e Judá, mas todo o mundo. E o céu, agora claro, parecia vigiar aquele encontro sagrado, enquanto um mistério pairava no ar. O propósito divino que aguardava ser revelado e a imensa glória que surgiria de um simples ato de unidade. As promessas de Deus, prontas para ecoar, irromperiam em um novo amanhecer, uma nova aliança, e toda a criação aguardava com expectativa.